Krishna Sharanam Mama. Chinta Santana Antaru Yat Padam Bujrenava Sriyanam Tanija. Namaskar. Eu gostaria de começar dizendo que tudo aquilo que normalmente nós conhecemos e observamos ao nosso entorno pertence ao mundo da impermanência, à esfera do tempo e do espaço. E a grande façanha do pensamento indiano foi a revelação de um eu, que eles chamam de Atma, uma entidade independente, atemporal, e de um princípio divino que a todas as coisas anima. A exemplo das artes, o veículo, o corpo físico, pode ser utilizado como um instrumento para um reencontro, um compartilhamento, uma união dessa entidade individual, do meu eu, com um princípio divino, o que na Índia é sinônimo de yoga. Eu acho que muitos de vocês já devem ter assistido a apresentações de dança clássica indiana e observado uma conexão dessa forma de arte com a espiritualidade. Boa parte dos estilos clássicos de dança da Índia floresceram, se desenvolveram em ambientes sagrados, como templos, santuários, e por isso essa conexão muito estreita com a questão do sagrado, com a questão da devoção enquanto agir presente no meu gesto, agir com amor no meu gesto e aquilo ter um significado interno importante para mim, não só naquele momento, mas em toda a minha vida. E assim como a gente percebe que em toda a apresentação, a forma de apresentação de dança clássica quase sempre se assemelha a um trabalho ritual. Na Índia, desde a antiguidade, a representação artística é realizada pela conjunção das artes. Então, música, incluindo vocal, instrumental, a dança e o teatro constituem uma unidade multimediática que é representada pelo termo Sangeeta. Essas artes, como literatura, escultura e pintura, são artes irmãs e estão conectadas entre si e elas compartilham, embora cada um mantenha a sua autonomia, elas compartilham entre si os mesmos princípios. Essas artes tradicionais seguem uma série de normas e de regras ditados por um tratado do século II a.C., chamado Natya Shastra. Natya quer dizer teatro, Shastra quer dizer tratado. Então, o Natya Shastra ele é de uma tamanha importância para o estudo e referência para o estudo dos artistas tradicionais indianos, que ele é considerado o quinto Veda, ou seja, o quinto livro sagrado da Índia. E esse tratado começou a ser formulado por Bharata. Acredita que Bharata seja uma ordem de sábios, porque esse tratado, ao longo do tempo, dos séculos, ele foi sendo formulado, ele foi sendo elaborado e ele passou a ser confiado a palavra escrita na nossa era por volta do século 6 e 7. E esse Bharata formulou uma teoria chamada teoria de Rasa, que é uma teoria muito importante que vamos encontrar não só nos textos sagrados antigos, mas também dentro de todos os textos das artes separadamente. No primeiro capítulo desse Natya Shastra, Bharata fala que ele recebeu esse tratado por inspiração divina
E o primeiro capítulo desse tratado vai descrever a origem mitológica da dança. No texto ele diz: o teatro deve ser a representação das ações e da conduta dos homens. Não tem o propósito de fazer elogios aos deuses e demônios, mas trazer à luz os estados psicológicos da mente. O objetivo não é agradar esses deuses e demônios, mas estar em perfeita harmonia com a ordem cósmica. Ele vai, nesse trecho, ele deixa bem claro, é possível a gente entender e interpretar o que ele quer dizer, que o teatro, a dança e todas as artes, que são artes irmãs, são meios, são instrumentos que o homem pode fazer o uso para a transformação pessoal e para, como ele diz, para a ascensão a Deus. Através do uso consciente do instrumento teatral, o palco é consagrado e assemelha-se ao altar sacrificial. Pode-se dizer em resumo que o teatro é um épico de palco, revivendo as atividades de deuses, titãs e heróis, que trata do tema eterno, sempre renovado, sempre presente da luta entre o bem e o mal, no palco deste mundo e no coração de cada um. Esta arte é muito mais que um simples entretenimento. Seu valor pedagógico é um ensinamento sem se parecer com um, pois transmite uma educação sob o manto de um grande prazer. E segundo Natya Shastra, as regras e as normas ditadas por esse tratado da dramaturgia, existem 4 meios de se levar um significado, de se levar uma história adiante. Quando eu digo adiante, é o espectador, é desenvolver uma narrativa, um enredo de uma narrativa até o seu fim. Então, esses meios, o primeiro meio nós chamamos de Angika Abhinaya, que é o meio através do corpo. O corpo é um instrumento para levar um significado adiante à plateia. Então, esse meio, não é, essa maneira de levar esse significado, vai dizer diretamente, vai falar diretamente de uma técnica, da técnica, e eu estou falando agora da técnica Odisseia, onde o meu trabalho se desenvolve. E então a dança Odisseia tem 2 posições básicas, onde toda a técnica é construída. A primeira dessa posição é um choka, é uma forma mais quadrada, mais viril. Ela tem um elemento forte nela, que é o Tandava, que é o Yang, que é mais masculino, e outra forma triangular, não simétrica, mas assimétrica, onde nós temos a tripla flexão, que é uma forma mais feminina. Toda a técnica é construída em torno dessas 2 posições. Então, primeira posição, então choka, mais quadrado, mais viril, mais yang, né? Simétrica. E a segunda posição, então eu tenho uma tripla flexão, que é a flexão dos joelhos. A segunda, o torso, deslocamento de torso, não tem movimento de bacia. E o terceiro, a inclinação da cabeça, então formando o primeiro, o segundo e o terceiro grande triângulo, formando uma figura mais feminina, assimétrica, triangular.